Neste vídeo você vai conhecer os times e saber quem são os favoritos e os principais jogadores do Campeonato Turco na temporada 25-26. Você está no canal Miguel Fortunato Futebol Internacional e este é o primeiro da série dos guias da temporada europeia 25-26. Vou fazer aqui os guias com alguns dos campeonatos, aqui de uma forma mais resumida, né, para o vídeo não ficar muito longo, mas aqui vamos mostrar para vocês, então, quais são os times que brigam pelo quê e quem aí são as principais peças em cada uma das grandes competições. Eu começo com o Campeonato Turco, que é um campeonato interessante, né, com vários nomes importantes, com treinadores importantes, jogadores aí de alto nível indo para lá, transações financeiras grandes. Então a gente vai tentar entender como que vem o Campeonato Turco, que infelizmente ainda não tem transmissão definida para o Brasil nessa temporada, né? Talvez tomara que tenhamos, porque são times que é muito legal de ver, fora o clima, a atmosfera, as torcidas maravilhosas, né? Primeiro vamos passar o panorama aqui do Campeonato Turco. Na temporada 25-26 vão ser 18 times jogando em turno e retorno, pontos corridos. Quem fizer mais pontos é campeão. O campeão turco vai direto para a Champions, para a fase de grupos, que nem o Galatasaray vai por ter ganho a temporada passada, vai nessa edição, né? O vice-campeão turco ele vai para pré-Champions, tem que disputar 2 mata-matas antes de disputar a fase de liga da Champions. O terceiro colocado vai para as fases eliminatórias, classificatórias, perdão, da Europa League, e o quarto colocado vai para as fases classificatórias da Conference League. A Turquia perdeu uma vaga europeia, né? Na temporada passada tinha direito a 5 vagas europeias, agora são 4. Na temporada passada eram 19 times, nessa caiu para 18 e deve se manter em 18, a não ser que haja alguma eventualidade. Os 3 últimos colocados vão cair. O Galatasaray é o atual tricampeão turco, ganhou as últimas 3 edições. E o Fenerbahçe é o atual tetra-vice. Os últimos 4 campeonatos ele foi vice. Ele foi vice para o Besiktas e depois 3 vezes seguidas para o Galatasaray, né? Na última temporada, o Galatasaray foi campeão com 95 pontos, 11 à frente do Fenerbahçe, e o Fenerbahçe ficou 20 pontos na frente do terceiro. Então, os dois times foram muito descolados. E o terceiro colocado foi uma grandíssima surpresa, que foi o Samsunspor, desbancando aí times de mais investimento, como o Besiktas, como o Istambul Başakşehir e como o Trabzonspor, tá? Outra informação importante: 10 dos 18 técnicos da primeira divisão são turcos. Dentre os 8 estrangeiros, 2 são portugueses e 2 são alemães. 6 times trocaram de técnico de uma temporada para outra. Nenhum dos grandes trocou de técnico. Todos os times grandes da Turquia seguem com os seus comandantes, tá? O Campeonato Turco tem uma pausa de inverno de 22 de dezembro a 16 de janeiro. O campeonato começa dia 8 de agosto, eu estou gravando no dia 7 de agosto aqui, um dia antes, e termina no dia 17 de maio. Tem alguns jogadores da seleção turca que jogam no Campeonato Turco, como o Yılmaz do Galatasaray, o Koksu, que estava no Benfica, a nova contratação do Besiktas. O goleiro da seleção turca é o goleiro do Eyüpspor, ficou em 6º lugar na última temporada, o Berk Özer. O zagueiro Soyuncu do Fenerbahçe, ex-Leicester da Inglaterra. O lateral Eren Elmaty do Galatasaray. O Aydin e o Yüksek, que são meias do Fenerbahçe, são meias titulares da seleção, e o Mehmet Muldur, que é lateral direito do Fenerbahçe e da seleção turca. E temos também aí grandes destaques estrangeiros. Os principais para a temporada são o Victor Osimhen, atacante que já estava no Galatasaray, né, na última temporada, mas agora foi contratado e por um valor assim completamente fora dos padrões. Ele foi contratado por 75 milhões de euros junto ao Napoli. Então é uma contratação assim
inacreditável, né? O poder de compra do futebol turco ele se assemelha ao do futebol brasileiro. Imagina um time brasileiro contratar alguém por 75 milhões de euros, né? É mais ou menos isso que aconteceu. Outros grandes destaques são o John Duran, o atacante que estava lá no time do Cristiano Ronaldo no Al Nassr, que custou mais de 70 milhões ao Al Nassr na época, atacante da seleção da Colômbia, o José Mourinho, treinador super experiente, e o Tammy Abraham, atacante que estava no Milan, e tantos outros que a gente vai conhecer ao longo desse guia. Vamos lá, eu separei então por blocos, tá? Pelos times favoritos que brigam nas primeiras colocações, os times da zona intermediária e os times que brigam. Bom, vamos começar então com o Galatasaray, que é o atual tricampeão, é o maior vencedor do campeonato turco, com 25 títulos. O Galatasaray, que é de Istambul, né? E tem aí o Okan Buruk como técnico desde 2022, 4 vitórias e um empate na pré-temporada. O Galatasaray está garantido já na fase de Liga da Champions. E aqui a gente tem duas grandes contratações, né? O Osimhen, Victor Osimhen, centroavante nigeriano, e o Leroy Sané, contratado também, jogador que era titular do Bayern de Munique. Então é um ataque que poderia ser de grandes times europeus, né? Fora isso, você tem como destaque o Davinson Sanches, zagueiro da seleção da Colômbia, que já jogou na Premier League, assim como o Lemina, o Torreira, volante, que já jogou muitos jogos como titular na seleção do Uruguai, o senegalês Ismael Jacobs, o brasileiro Gabriel Sara, que joga como um meia armador em São Paulo, né? Vem fazendo ótimos números lá na Turquia. Na temporada passada, o Osimhen foi artilheiro isolado da temporada com 26 gols. Uma diferença muito grande. O segundo que teve mais gols teve 19. Então, o Osimhen já sobrou no campeonato turco na temporada passada. E o Yunus Akgün, jogador turco, teve 10 assistências. Então, o Galatasaray certamente aí é o time a ser batido nessa temporada, ainda mais que trouxe o Leroy Sané, deixando o seu time ainda mais forte. Agora vamos falar do Fenerbahçe de José Mourinho, né? Se o Galatasaray é o favorito ao título, tanto que nas casas de apostas para vencedor final, né, naquela odd de vencedor final, está se pagando 1,72 para o Galatasaray ser campeão, e para o Fenerbahçe ser campeão, que é o segundo favorito nas casas de aposta, está pagando 2,50. O Fenerbahçe de José Mourinho perdeu para o Feyenoord de 2-1, né? E então corre risco grande de não disputar a Champions, vai precisar superar na volta o Feyenoord para depois enfrentar o Benfica ou o Nice no último playoff antes da Champions. Então realmente é difícil, mas o mais provável é que o Fenerbahçe dispute a Europa League, né? Que aí é até um torneio mais condizente com o nível do elenco. Mourinho, ele tem um time interessante, eu acho que pode melhorar ainda, né? Você tem como destaques aí o Anderson Talisca, o Amrabat, né, volantão da seleção de Marrocos, o brasileiro Fred, o polonês Szymanski, o português Nelson Semedo, que é um lateral de muita ultrapassagem, né, ainda está ganhando ainda espaço no time, ganhando condição física nessa pré-temporada. O zagueiro Skriniar, ex-PSG, veio em definitivo. Você tem o Livakovic, goleiro da seleção da Croácia, o Diego Carlos, fora que chegou aí o John Duran, do Al Nassr, e tem também o En-Nesyri, que é o centroavante da seleção do Marrocos, e o Art Brown, lateral esquerdo inglês, que até jogou esse jogo contra o Feyenoord, jogou bem. Então, assim, o Fenerbahçe, ele é um time que tem qualidade. Talvez possa até dar mais trabalho aí do que deu na temporada passada, tropece menos ali em jogos ali que teoricamente são mais fáceis, mas o time precisa evoluir. E o grande problema é que perdeu o Tadic, né? O Tadic serve o líder de assistências da equipe, então quem que vai pensar esse meio-campo no lugar do Tadic, né? Isso é uma das coisas que faz aí a gente acreditar ainda mais que o Galatasaray deve nadar mais de braçada nessa temporada. Vamos ver como é que o José Mourinho vai organizar
esse Fenerbahçe. Agora a gente vai falar de outro time que a gente espera que brigue pelo título, ou pelo menos incomode o Fenerbahçe nessa segunda colocação, que é o Besiktas, né? O Besiktas que está aí na Conference League disputando, foi eliminado pelo Shakhtar da Europa League, e o Besiktas está aí na Conference League disputando aí os playoffs para poder disputar essa competição, uma competição onde ele poderia ter chances, né? O técnico do Besiktas também é conhecido, é o Solskjaer, técnico ex-Manchester United, centroavante norueguês que fez 2 gols na final da Champions de 99, né? E aí você tem como principais reforços para a temporada, além do Abraham, centroavante, tem o Jurasek, o jogador tcheco, e também o Koksu, que é aí o principal ali volante da seleção da Turquia, era titular muitas vezes lá no Benfica. E você tem outros jogadores importantes, né? Você tem o Oxlade-Chamberlain, que ainda é um jogador que dá um caldo quando está em condição física ideal. Rafa Silva, jogador português, ex-Benfica. O João Mário, veterano. O zagueiro brasileiro Gabriel Paulista. O Svensson. Mas é um time que está abaixo do Galatasaray e também do Fenerbahçe. Seguindo o nosso guia aqui, agora vamos falar da grande surpresa da temporada passada, que ficou em terceiro lugar, o Samsunspor. Equipe que subiu a todos, né? Ninguém esperava que eles ficassem em terceiro lugar, uma belíssima campanha na última temporada. E assim, tudo indica que eles possam ter uma boa temporada, porque não perderam tantos jogadores, né? O técnico alemão é o Thomas Reis, desde 2024, o time joga no 4-1-4-1, tá aí nos playoffs da Liga Europa, tá no último playoff da Liga Europa já, só precisa vencer um confronto para entrar na fase de liga, né? O grande destaque do time é o Henry Kilinik, que foi top 3 de assistências da última temporada turca. E você tem ótimos jogadores. Tem o Marius Moandimanli, que é um nome bem complicado mesmo, mas é um cara que faz muito gol, ele é da seleção de Chad. Tem o lateral Zeki Iavro, que é um cara que dá muita assistência, linha de fundo, corredor, e ainda eu trouxe outros jogadores, né, como o Anthony Makombu, que é um defensor da seleção do Congo, que estava no Cagliari, o lateral direito Joe Mendes, que estava no Braga, e também o lateral esquerdo, o Logi Thomasson. Então é um time que melhorou. A questão com o Samsunspor é como é que vai ser disputar uma competição europeia, porque se eles caírem na Europa League, eles disputam a Conference, então como é que vai ser? Com um elenco mais modesto, reduzido, conciliar o campeonato turco com uma competição europeia, né? Isso talvez possa fazer um time modesto que conseguiu aí galgar uma grande posição, pode fazer esse time dar uma queda. A gente viu esse caso semelhante aqui no Brasil com o Fortaleza, né? Quando o Fortaleza faz uma campanha de 4º lugar no Campeonato Brasileiro, aí na temporada seguinte ele se depara com uma Libertadores e aí não tem elenco para todas as competições e acaba até passando por situação difícil, o primeiro turno lutando contra o rebaixamento. Então, vamos ver como é que o Samsunspor lida com isso, né? Agora, outro time importante, e esse aqui eu estou achando que vai fazer um grande ano, que é o Istambul Başakşehir, que no momento que eu gravo este vídeo está perdendo, né? Na Conference League para o Viking. Mas é um time que no Campeonato Turco eu acho que vai fazer um bom trabalho. O Istambul Başakşehir, ele fez uma temporada bacana, temporada passada, ficou em 5º lugar, vai brigar por competições europeias, né? E aí vai depender se vai jogar a Conference ou não. Eliminou o Chernomord da Moldávia no primeiro mata-mata, agora está jogando contra o Viking, o primeiro jogo fora de casa. Eu acredito que é favorito no confronto. Perdão. O técnico está desde 2023, é o Sagdas, né? Sagdas Atan, invicto na pré-temporada até agora. Essa derrota parcial é a primeira. E aqui é interessante que eles trouxeram reforços que podem somar e trouxeram os 2 melhores jogadores da seleção do Uzbequistão, que vai estrear na Copa do Mundo, né? O Fayzulaev, que é um jogador de 21 anos, muito talentoso, meio-campista, e o Shomurodov, que estava na Roma.
trouxeram também o Onur Bulut, do Besiktas, o Aslan do Augsburg e outros reforços aí, trouxe muitos reforços, né? Tem a questão do Nuno da Costa, atacante do Cabo Verde também, que é um cara que está fazendo bastante gol, o português Miguel Crespo, o volante Osdemir, tem o zagueiro brasileiro o Léo Duarte, então tem ótimos jogadores. A perda grande só foi o polonês Piatek, centroavante, mas eu acho que eles vão conseguir repor. Então, assim, o Başakşehir aqui, na minha projeção, eu coloco ali entre os primeiros colocados ali. Eu acho que ele pode até pegar um top 3, de repente, surpreendendo o Besiktas entrando nesse top 3. Eu estou bem alto no Başakşehir. Ao contrário do Trabzonspor. Trabzonspor, nas casas de aposta, ele está bem cotado aqui, né? Está aqui como o quinto time mais cotado, mas talvez seja isso mesmo, quinto, sexto lugar. Eu não estou conseguindo ver no Trabzonspor ainda um time que vai disputar mais acima. Eles tiveram aí um caso famoso de disputar o Saúl Ñíguez com o Flamengo, né? Na verdade, eles estavam acertados com o Saúl Ñíguez, que estava no Sevilha, ex-Atlético de Madrid, aí ele acabou optando em cima da hora. O Fabrício Romano já tinha dado here we go, eles optaram. Ele e seu staff optou por se transferir ao Flamengo ao invés de jogar na Turquia. O Trabzonspor ficou em sétimo, já teve uma temporada decepcionante na última temporada, está fora de competições europeias. Isso até pode ser positivo, né? Porque o time vai ter mais tempos livres, mais semana cheia para poder preparar melhor a equipe. E o Fatih Tekke está desde março no comando, gosta de jogar no 4-2-3-1 e o time perdeu o seu artilheiro, né? O Simon Banza, que foi o vice-artilheiro do Campeonato Turco na temporada passada, e aí eles trouxeram o Onuachu do Southampton e o brasileiro Felipe Augusto, ex-Corinthians, trouxeram para tentar suprir essa ausência. Vamos ver se algum deles vai conseguir virar, né? Outro jogador de Cabo Verde aqui importante, com certeza vai ter aí um protagonismo grande, é o Wagner Pina, ele que é titular da seleção cabo-verdiana e estava no Estoril. Trouxe também o Kazim Olaigbe, trouxe até hoje, uma transferência de última hora, jogador belga que veio aí do Rennes, pode jogar na ponta esquerda, atacante rápido, veloz, é uma contratação que pode ajudar, né? Tem também o Edin Visca, o goleiro, o Sakir, mas, sinceramente, ainda não estou muito empolgado com o Trabzonspor para a temporada. Vamos ver se, quando os jogos começarem, eu me animo, tá? Então, esses são os principais times. Dá até para colocar o Eyüpspor, né? O Eyüpspor, eu acho que dá para a gente colocar nesse balaio também. O time que ficou em sexto lugar na temporada passada, fez uma temporada bastante surpreendente. Vai tentar dar o salto aí para tentar disputar competições europeias, mas eu acho bem difícil, tá? O Eyüpspor, ele tem aí como técnico o Selçuk Şahin, quem acompanha futebol internacional lembra dele, né? Ex-jogador que vai estrear como técnico, então treinador inexperiente. Tem o goleiro da seleção turca, o Ozan. Tem aí como principal estrela o atacante de Senegal, o Mame Tian. Tem também o meia, o Henry Akbaba. E o zagueiro Robin Yalcin, além do brasileiro Lucas Claro, né, jogador ex-Curitiba, jogador já veterano, que está por lá também, mas perdeu alguns jogadores importantes do elenco da temporada passada. Vamos ver como que o Eyüpspor vai conseguir aí se remontar. É aquele time pequeno que faz uma boa temporada e tem aquele desmanche, né? Vamos ver como é que o time vai se remontar com um técnico estreante. Eu não acredito que vai se manter ali no top 6, não. Agora, para a gente completar o guia, vamos dar uma passada aqui pelos demais times, né? E falar pelo que eles brigam. O Alanya Sport, né, que é o time da Antalya, um time que joga de laranja e verde,
eu acho que briga por melhorar a sua colocação. Tem aí como destaque o atacante esloveno, o Sporar, está sem o Sérgio Córdova, que era o seu principal jogador, deixou a equipe nessa temporada, e tem dois jogadores conhecidos, né? Um é o goleiro brasileiro Paulo Vitor, né? Que jogou em vários times do Campeonato Brasileiro, e o outro é o Rony Lopes, meia, que era da base do Manchester City, jogou no Lille e agora está lá no Alanya Sport. O Antalya Sport, eu acho que briga pela permanência, né? Tem o Henry Belozoglu, ex-jogador de 2002, da Copa do Mundo de 2002, jogou na Internazionale também. O Henry Belozoglu é o técnico do Antalya Sport, time também de Antalya, né? Como o nome já sugere. Perdeu o artilheiro, o Adolfo Gaiche, para o CSKA, perdeu também o Samúdio. Então é um time que ficou em 15º lugar, perdeu jogadores importantes, trouxe outros reforços, trouxe o Kenneth Paul do Suriname, na lateral da seleção do Suriname, mas a briga com certeza vai ser por permanecer, porque terminou já em 15º, já não fez uma boa temporada e perdeu alguns jogadores importantes, então vai brigar ali para permanecer na primeira divisão. O time que veio da segunda divisão é o Fatih Karagümrük, de Istambul. Ficou em 3º lugar na segunda divisão ano passado e trouxe o técnico Marcel Lika, ex-Dínamo de Moscou, né? E tem aí que repor a saída do brasileiro Wesley Moraes, perdeu alguns jogadores muito importantes, o time deu uma desmontada também, né? Não conseguiu vencer na pré-temporada, então provavelmente a expectativa é que o Fatih Karagümrük faça um bate e volta, não consiga permanecer na primeira divisão. O principal destaque é o meia jamaicano Daniel Johnson e o meia português João Camacho. Outro time que deve brigar para permanecer é o Gencler Billig, que estava na segunda divisão, ficou em 2º lugar, né? Subiu como vice-campeão. Tem como técnico o Hüseyin Eroglu desde a última temporada e trouxe jogadores, reforços importantes como o Ogulkan Kun do Konyaspor e o Gökten Gürpus, que é destaque aí foi destaque da segunda divisão no Fatih Karagümrük. Então, é um time aí que tem também como destaque um brasileiro, né? O Léo Gaúcho, atacante, e também o Metehan Miramoglu, que é jogador turco, atacante da Romênia também, o Daniel Popa. Mas o Gencler Billig também é um time que vai ter dificuldade de permanecer. O Göztepe Izmir, time da cidade de Izmir, ele vai ser o time de estreia, adversário de estreia do Galatasaray nesta sexta-feira. Ficou em 8º lugar na última temporada, um time que vai brigar para tentar melhorar a sua condição, né? O técnico é o búlgaro, o Stanimir Stoilov, está lá desde 2023. Torcedor do Vitória vai lembrar do Janderson, está lá, chegou como reforço para a temporada. O Júnior Olaitan do Grenoble também chega como reforço. E tem mais alguns brasileiros, né? Tem o Haldinei e o Juan, ex-atlético goianiense, e também o Alan, ex-operário. No total, são 8 brasileiros no elenco, esses são os que mais jogam. Tem também um jogador importante, titular da seleção da Jordânia, algumas vezes titular, não titular absoluto, né? O Ibrahim Sabra. Também trouxe como reforço para a temporada. E o destaque é muito legal a gente ver como tem jogadores de seleções alternativas como destaque de equipes, né, nesses campeonatos. O destaque é o Novatus Miroshi, volante da seleção da Tanzânia, também um cara que joga muito bem aí na equipe do Göztepe. E o Rômulo, um brasileiro que eu deixei aqui para falar no final, o Rômulo é artilheiro do time e um dos líderes de assistências também. O Rômulo, ex-Atlético Paranaense, é um cara muito importante aí para o elenco do Göztepe Izmir. O Kasimpasa ficou em 10º lugar na temporada passada. Tem um novo técnico, o Shota Arveladze, né, jogador da seleção da Geórgia. Perdeu o Nuno da Costa, centroavante, que foi o artilheiro do time na última temporada. O destaque é o Mamadou Fall, o jogador
de Mali, e também o meia da Bósnia, o Haris Radradinovic. Tem um brasileiro também, o brasileiro é o Cláudio Vinck, que jogou muitos anos aqui no Campeonato Brasileiro, e tem o meia da Tunísia, o Ben Ouanes, também como destaque. Descendo para o Kayserispor, que é da cidade de Kayseri, ficou em 13º lugar na última temporada. O técnico é o Marcos Gitson e o destaque é o português, o Miguel Cardoso, né? Perdeu recentemente aí o Dukins Nazon, atacante da seleção do Haiti, que era o principal atacante, perdeu também o Yilmaz para o Besiktas. Então é um time que tem que tomar cuidado também com a parte de baixo da tabela, né? Trouxe alguns jogadores importantes, mas trouxe apenas 5 reforços, poucos reforços. Então é um time que perdeu peças importantes e então corre riscos aí nesse campeonato. Outro time que veio da segunda divisão como campeão da segundona, foi o Kocaelispor, time que joga de verde. Vai brigar para permanecer, né? É um time que perdeu poucos jogadores, né? Perdeu o Marcão para o Ulsan da Coreia do Sul, também o meia português Pedrinho, que era titular absoluto. Tem como técnico o Seosuke Inan, técnico jovem de 40 anos, que joga no 4-3-3. E tem aí como destaque o famoso, né, o Petkovic, centroavante croata, que fez o gol contra o Brasil na Copa do Mundo, né? E já fez gol no amistoso contra o Wydad Casablanca. É um time que já está jogando bem na pré-temporada. Tem o destaque da seleção de Cabo Verde, outro jogador da seleção de Cabo Verde aqui, o Ryan Mendes, que é jogador que joga ali na ponta direita, fez uma boa temporada em 2024-25, e tem também o Ogulkan Kaglian, que é o jogador que foi artilheiro na equipe, e o Sérvio Jovanovic, goleiro também, goleiro sérvio. Além do zagueiro gabonês, o Aaron. É um time que promete dar trabalho. Eu acho que tem boas chances de permanecer na primeira divisão. O Konyaspor de Konya, uma das maiores cidades ali na península da Anatólia, lá perto do Golfo do Mar Negro, ficou em 11º lugar na temporada passada. Perdeu o goleiro, o Slovic, foi para o Yokohama do Japão. E o destaque aqui para o meia brasileiro Pedrinho, para o atacante Umut Nair e para o atacante eslovênio Blas Klamer. Tem também o lateral brasileiro, o Guilherme Sitia, de 35 anos, que está no clube desde 2019. E para terminar o nosso guia, trago aqui o Rizespor, 9º lugar na temporada passada. Tem o Ilian Palut desde 2023 como técnico. O destaque é o atacante nigeriano, o Olayowin, e o artilheiro da seleção de Gâmbia também, o Ali Sowi. Tem também o zagueiro da seleção do Uzbequistão, que está muito presente, né? Uzbequistão e Cabo Verde, cheio de jogadores no campeonato turco. Lateral direito, Tana Sahin. Trouxe alguns reforços também, trouxe o Mihalia, ponta do Parma, trouxe também o Meia Lassi, do Sparta Praga. Então é um time que se reforçou bastante, vai tentar aí, quem sabe, incomodar a parte de cima da tabela. É isso, gente. Consegui fazer em menos de meia hora o guia. Vocês gostaram do guia? Vocês que chegaram aqui até o final, gostaram desse formato? Tem sugestões para os próximos? Segunda-feira eu vou trazer aqui o da Premier League, quero trazer o de La Liga também. Vou fazendo aí com o máximo de campeonatos nacionais interessantes aí que eu puder, tá bom? Quero saber o que vocês acham, o que vocês acharam aí dos times do Campeonato Turco, o que vocês estão esperando, e também quero saber a opinião de vocês sobre o guia. Um grande abraço e até a próxima!